declarar nessa noite vidas, sonhos, projetos, histórias, papai, em nome de Jesus. Eu repreendo deste lugar todo espírito contrário à tua palavra, espírito de incredulidade, de indiferença, todo o sono do inferno, todo o cansaço do inferno, toda dor, eu mando embora deste lugar em nome de Jesus. Toma a nossa mente, o nosso coração, cativa a tua palavra, a tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem quer ouvir a Deus, diga amém. Amém. Irmãos, e o tema, da palavra de hoje é: Deus tem uma história com você. Deus, Ele tem uma história com você. Entenda, Deus, Ele não tem uma história para você, Ele tem uma história com você. Ele faz parte da sua história. Deus, Ele está presente na sua história. E sabe, queridos, nós vivemos um tempo hoje onde todo o valor que Deus Ele nos dá para o ser humano, toda a grandeza que Deus deu para o ser humano, o homem, ele perdeu o seu propósito. Porque nós vamos aprender algumas coisas aqui que nos mostram importante, mas nisso existe um propósito. Mas o homem pegou toda a grandeza que nós somos diante de Deus e o homem perverteu isso. Nós estamos vivendo o que diz 2 Timóteo 3, estamos vivendo hoje um homem egoísta, homens amantes de si mesmo. Então tudo aquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que Deus fez por nós, nós somos a coroa da criatura de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus. Irmão, você nem imagina quem você é diante de Deus. Mas o homem perdeu este propósito, e nós estamos vivendo como amantes de si mesmo. O homem ficou muito egoísta. Se Deus fosse fazer um mandamento hoje, Ele não falaria mais: não faz imagem e escultura de outros deuses. Deus falaria: não faça imagem e escultura de si mesmo. De tanto que o homem virou um Deus. Quem usa? Use com moderação. A selfie foi criado de homens que se adoraram a si mesmo. O homem não é satisfeito de tirar uma foto do outro, ele queria tirar foto de si mesmo. Então use com moderação, porque nós estamos vivendo esse tempo. Agora, amados, quando nós entendemos o propósito da maior criação de Deus, quando nós entendemos tudo isso, você entende que Deus Ele tem uma história com você. Quando você conhece quem você é diante de Deus e para que você foi criado, por que Deus te ama tanto? Porque nos céus há uma expectativa para nos encontrarmos conosco. Quando nós entendemos esse propósito, você entende a história que Deus tem com você. E eu quero estar estudando nessa noite o Salmo 139, um salmo de Davi. E este salmo, Davi, ele estava passando por uma crise existencial. Muitas coisas tinham acontecido com Davi. Davi estava perdido, e ele acaba escrevendo esse salmo porque ele tinha perdido a sua história. Talvez você entrou aqui hoje, querido, e você perdeu a sua história. Você não consegue contar a tua história. Talvez a tua história é um livro de terror. Talvez a tua história é um livro de tristeza. Assim como Davi, talvez você não sabe nem quem você é. Talvez se você for contar a história hoje, você vai contar a história de alguém que não tem nome, não tem identidade, não existe. Assim como Davi. E sabe, queridos, nesse salmo Deus se revela a sua plenitude, todos os seus atributos, para mostrar que Ele faz parte da minha e da sua história. E Ele nos revela aqui o seu onisciente, onipresente, onipotente. É assim que Deus Ele faz parte da nossa história, usando todos os seus atributos. Então nós vamos aprender aqui nessa noite, do versículo 1 a 6, o quanto Ele nos conhece. Deus, Ele nos revela a sua onisciência, o quanto
Ele nos conhece. Eu já posso dizer, não tem como você fugir, não tem como eu fugir do conhecimento de Deus. Não tem como. Deus, Ele nos conhece. No versículo 7 ao 12, o quanto Ele está próximo de nós, Ele revela a sua onipresença. Não tem como eu e você fugir da presença de Deus. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Do versículo 13 ao 18, Ele revela o cuidado que Ele nos criou. Não tem como nós fugirmos, querido, do cuidado do nosso Pai. E do versículo 18 ao 24, o quanto Ele nos protege, Ele falando da sua onipotência. Então todos os atributos Deus revela nesse salmo, e Ele nos mostra como Ele está presente na nossa história, como Ele está presente na nossa vida. E no versículo 1 deste salmo, irmão, essa mensagem é tão simples que só de ler, Deus Ele vai falar com você. Deus Ele vai falar com você. E no versículo 1 Ele diz assim, ó: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar, querido, é algo muito profundo, é algo muito detalhado. Então quando o salmista fala, Senhor, me sonda, ele fala, Senhor, o Senhor me conhece nos detalhes. O Senhor me conhece profundamente. Ele te sonda o mais íntimo do teu ser, onde ninguém compreende. Deus, Ele te sonda. Ele faz parte da sua história. E Ele diz, e o Senhor me conhece. Sabe, irmãos, eu creio que todos vocês me conhecem. Mas existem pessoas que me conhecem mais próximo. Minha família, minhas filhas, a minha esposa me conhece mais próximo. Às vezes a gente acha que nos conhece, mas Deus é o único que nos conhece verdadeiramente, é Deus. Quando o salmista fala, o Senhor me conhece, Ele conhece o nosso passado. Talvez você esconde o seu passado de muita gente. Deus, Ele sabe o seu passado, mas Ele continua fazendo parte da sua história. Deus, Ele conhece o seu presente, e Ele não olha para você da maneira que você está hoje. Ele já olha para você enxergando quem você vai ser no futuro. Então Deus, Ele nos conhece, Ele nos sonda profundamente. Ele nos conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Irmão, você consegue entender isso? Como que Deus, Ele faz parte da nossa história? Talvez você se ache sozinho, talvez você se ache que ninguém liga para você, mas Deus te conhece, Ele te sonda a cada dia. E no versículo 2, diz assim, ó: sabes quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Coisas cotidianas, meu irmão. Deus está presente na sua história. Ele sabe quando você se assenta, Ele sabe quando você se levanta, coisas do seu dia a dia, que você nunca parou para pensar que Deus está presente. Deus, Ele está presente na sua história, te olhando. E a Bíblia diz aqui que de longe Ele já percebe os meus pensamentos, as minhas motivações. Por que eu estou aqui hoje? O que me motiva a estar aqui? O que te motiva a estar aí? Deus já sabe, de longe. Ele já sabe que você estaria aqui, Ele sabe o que você está pensando, de longe. Antes de acontecer, Deus já conhece os seus pensamentos, porque Ele tem uma história com você. Você não é qualquer um. Deus conhece os seus pensamentos. Talvez você está pensando coisas tristes, mas Deus sabe. E de alguma maneira, Ele vai te ajudar. Talvez você está pensando em desistir. Deus sabe o que você está pensando, e Ele vai te ajudar. Pode ficar tranquilo, Deus faz parte da sua história. E no versículo 3,
Ele diz: sabe muito bem quando trabalho, quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Irmãos, Ele sabe bem quando trabalho, ou quando descanso. Quando você está descansando, Deus sabe. Ele faz parte da tua história. Você está descansando, Deus está lá: filho, descansa mesmo, você precisa ser restaurado. E quando você trabalha, Ele sabe. Olha, eu tenho trabalhado no meu serviço, o meu patrão não está vendo. Deus está vendo. Eu tenho feito tanta coisa no ministério, o pastor não está vendo. Deus está vendo. Tudo que você faz para alguém, tudo que você faz para o reino, tudo que você faz para Deus, Ele está vendo, Ele faz parte da tua história. Irmãos, Deus não escreveu uma história e falou: vai viver. Não. Ele fez a sua história, e na sua história Ele colocou Ele caminhando contigo, e Ele faz parte. Ele vê você ali trabalhando, Ele conhece todos os seus caminhos. Eu não sei qual caminho que você está andando, eu não sei se você anda num caminho errado, para onde você está andando, mas Deus sabe os teus caminhos. Ele está contigo em todos os caminhos. E no versículo 4, eu vou estar lendo, irmãos, até chegar em alguns versículos que eu quero comentar mais profundamente. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos falar, que Ele faz parte da tua história. Sabe quando você vai falar, você para, você fala: não fala, Deus já sabe o que você ia falar. Sabe quando você fala alguma coisa e você se arrepende de ter falado, Ele fala: eu te falei, não fala. De alguma maneira nós ouvimos a voz de Deus: não fala isso, e nós falamos. Mas Ele faz parte da nossa história, Ele está caminhando conosco, Ele está escrevendo a nossa história. E sabe, quando eu vejo lá a galeria dos heróis da fé em Hebreus, quando Deus Ele vai para Sara e Ele fala: olha, Abraão, para Abraão e Sara, Ele fala: Abraão, vocês vão ter um filho. E Sara, ela vai atrás da tenda, ela ri, ela não acredita na história que Deus contou para Abraão, ela ri, ela duvida. Mas lá em Hebreus, quando ele conta a história da Sara, ele reescreve a história da Sara, ele fala que a Sara era uma mulher de fé, que acreditou nas promessas dele. Você vê, quando Deus Ele reescreve a nossa história, Ele não olha para as nossas incredulidades, Ele não olha para as nossas fraquezas, Ele escreve uma história diferente. Quem lê só Hebreus fala: Sara era uma mulher de fé. Sara é uma mulher, quando a promessa chegou, ela falou: eis-me aqui, isso mesmo. Mas não foi isso que aconteceu lá em Gênesis. Foi totalmente completo, mas Deus, Ele reescreveu a história de Sara, porque Ele faz parte da história dela, assim como faz parte da nossa história. Amém, queridos? E no versículo 5 fala: tu me cercas por trás e pela frente, e põe a tua mão sobre mim. Nós estamos cercados pelo agir de Deus, meu irmão. O Senhor quer restaurar esse vaso. Nós estamos cercados pelo agir dEle. Amados, Deus não ia te deixar por nada. Sabe, quando a gente se levanta, quando a gente estamos firmes, quando nós recebemos uma correção, quando nós ouvimos uma palavra, é Deus te cercando, porque Ele tem uma história com você. Não tem como contar a sua história se não falar de Deus. Não tem como. Às vezes nós contamos, às vezes as pessoas falam que ganhou isso, que recebeu aquilo, esquece de Deus. Mas a verdadeira história, Deus Ele está em tudo o que você faz. Deus está em tudo que você recebe. Deus te deu livramento, Deus te deu o ar para você respirar, Deus te deu direção. Tudo que nós temos é Deus que nos deu. E a nossa história, ela está embutido Deus. E diz que a mão de Deus está sobre nós, a mão que protege, a mão que nos abençoa. Você consegue começar a enxergar quem é você? Que Deus Ele faz parte da tua história, que Deus Ele está envolvido com tudo que você faz. No versículo 6, o salmista Davi, ele fala: tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. Talvez é o que está acontecendo com você falando: é muito para mim entender isso. E ele diz: é tão elevado que eu não posso atingir. A onisciência de Deus é isso, meu irmão.
Mas não é para você entender, é para você crer. É só para você crer que Deus ele faz parte da tua história. Pastor, eu nasci de um fruto de um estupro, eu nasci do fruto de um acaso, eu não conheço meu pai, eu não conheço da minha mãe, e você vai entender que não foi bem assim, que foi pela permissão de Deus que você nasceu, e Deus ele tem um projeto, ele tem um sonho para você. Nós vamos ver lá na frente que você não é fruto do acaso. Deus ele escreveu a tua história, a tua vida, em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. No versículo 7 fala: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da presença de Deus? Não tem como nós fugirmos, meus irmãos, da presença de Deus, do Espírito de Deus. Se nós fugirmos da presença de Deus, nós perdemos a nossa essência, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Nós perdemos a nossa identidade. Não tenta fugir de Deus, não tenta fugir do teu Espírito, porque Ele faz parte da tua história, Ele faz parte da tua vida. Às vezes nós deixamos pessoas, quantas pessoas que um dia eu conheci, que hoje não caminha mais comigo, quantas pessoas que um dia disse que me amava, mas não estamos comigo hoje, com você. Um dia alguém te abandonou, mas com Deus nós não conseguimos fugir da presença dEle. O Espírito dEle quer fazer morada em nós. Então Deus, a todo dia, Ele quer fazer parte da tua vida. A cada dia Deus quer fazer parte da tua vida. Abre os teus olhos para você enxergar isso, de quem você é. E depois no versículo 8 ele diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha casa, a minha cama na sepultura, também lá estás. Isso reafirma, irmãos, que nada pode nos separar da presença de Deus, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem os anjos, nem os demônios podem nos separar da presença de Deus. O que tem separado você da presença de Deus? Que o escritor diz que nada pode. E no versículo 9 ele fala: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. No versículo 10 fala: mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. As asas da alvorada é aquela luz do sol, quando o sol nasce, o sol ali, aquela luz que vai no rodear a terra. Mesmo se nós pegássemos a asa da alvorada e fosse na extremidade da terra, ali a mão de Deus ia estar com você. Não tem como Deus sair da nossa história. Mesmo se eu for na extremidade da terra, Deus, Ele faz parte da nossa vida, da nossa história. E no versículo 13, Deus ele começa a falar de como Ele nos criou e de quanto você é importante para Deus. Ele diz: Senhor, Tu me criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Deus faz parte da tua história antes de você nascer. A palavra diz que Ele criou o íntimo. O teu íntimo foi criado por Deus. Não existe vida sem Deus. Por que pessoas perdem o desejo de viver? Por que pessoas perdem a alegria da vida? Porque quem criou, irmãos, é o único que traz vida para esse espírito, porque foi Ele que criou o nosso íntimo, foi Ele que nos fez, foi Ele que colocou as nossas emoções, e a única maneira de nós alegrarmos o nosso espírito, de preencher o vazio existencial do ser humano, ele vem através de Deus. Ele faz parte da nossa história, desde antes de nós nascermos. E a Bíblia diz que o Senhor, criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tecer, irmãos, é algo que faz manual, é um trabalho manual que faz
por agulha com agulha. Então Deus te fez manualmente, meu irmão. Querido, você consegue entender isso, que Deus faz parte da tua história, que Deus Ele fez o seu íntimo, e Ele te desenhou, Ele fez com as mãos. Amados, nós não somos feitos como máquinas, que faz um monte de produtos repetido. Não, Deus fez cada um de nós, pensando, você tem um DNA, você tem uma digital, você tem uma personalidade, que Deus fez exclusivo para você. Cada parte do seu corpo, Deus pensou. Irmãos, valorize quem você é. E eu volto a dizer, nós estamos vivendo hoje, aquilo que Timóteo falou, homens, amantes de si mesmo, mas isso não quebra o que Deus fez, o que Deus pensa de nós. O que nós temos que aprender é usar isso com propósito. Com propósito. Porque as mesmas pessoas que se acham Deus, as mesmas pessoas que gostam de se mostrar quem ela é, no interior, no quarto, sozinho, são pessoas que olham e falam, eu não sou aquilo. São pessoas que vivem na tristeza. Quantas pessoas que na televisão, na internet, era alguém que se apresentava tão forte, tão feliz, tão importante, e hoje estão internados em casas, com depressão, com tristezas, porque elas não entenderam o propósito de Deus. Então nós somos sim alguém que Deus criou com cuidado, com amor. Valorize a tua vida, valorize quem você é. Não aceita viver, querido, com aquilo que é por direito seu e você não tem vivido. Deus, Ele faz parte da tua história. E o salmista, no versículo 14, ele diz, eu te louvo, porque me fizeste de um modo especial e admirável. Ah, pastor, mas era porque era Davi. Não, a Bíblia diz que esses homens citados na Bíblia eram homens sujeitos às mesmas tentações, os mesmos desejos que nós. Eles não têm nada diferente de nós. Então você foi criado de um modo especial e admirável. Por que Deus fez isso? Porque Ele faz parte da sua história. Você precisa começar a se enxergar assim. Essa palavra tem que começar a mudar o teu pensamento a respeito de si mesmo. Você que não acha que não é ninguém, você que não se enxerga ninguém, você foi feito de um modo especial e admirável. Mas eu tenho muito defeito, pastor. Você foi criado de um modo especial e admirável por Deus. E Ele sabe todas as coisas. E Ele diz, tuas obras são tão maravilhosas, disso tenho plena certeza. Reconheça, meu irmão. Você acha que Deus faz algo que não é maravilhoso? Você acha que o nosso Deus ia fazer algo que não é tão maravilhoso? E se Ele fez você, porque você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa maravilhosa, você é alguém tão especial, você foi criado pelo próprio Deus. E nós precisamos começar a nos enxergar assim, e saber que nisso tem um propósito, que Deus nos criou assim com um propósito. E no versículo 15 ele diz, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha, diz que nós fomos feitos em secreto, que nem os ossos que ficam por dentro do corpo estavam em secreto para Deus. Oh, meu irmão, Deus faz parte da tua história. Sabe, nós precisamos começar a viver dessa maneira. E ele diz ainda mais, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. O que Deus escreveu a teu respeito? Você acha que Deus, olha aqui para mim, você acha que Deus
Ele ia te fazer de uma maneira admirável, com as próprias mãos, para escrever um livro e falar que você ia ser um derrotado? Você acha que Deus ia escrever a tua história e ia dizer que você é um fracassado? Que sua família não ia ser uma família feliz? Que o seu final ia ser para condenação eterna? Você acha que Deus, Ele ia escrever um livro a teu respeito de coisas ruins e Ele fazendo parte da sua história? Ele diz que todos os meus dias estão escritos em Apocalipse. Eu acho que não está aí, filha. Deixa eu só ler um texto aqui de Apocalipse. Apocalipse, se você achar Apocalipse 20, está no versículo 20. Só um minutinho, irmãos. Apocalipse 20, o versículo 11 e o versículo 12. Se você tiver aí, filha. Escuta isso, irmãos. Ó. Então ele disse aqui que todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Agora Apocalipse vem e diz assim, ó: então, versículo 11: vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para ele. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se livros. E abriu-se um outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então existe um outro livro. Deus, Ele escreveu o teu livro, Ele escreveu a tua história. Só que existe um outro livro escrito por nós. Deus, Ele tem uma direção. Ele escreveu os nossos dias, a nossa história. A pergunta é: qual livro eu quero andar? Qual história eu quero viver? Porque eu creio, irmãos, como a palavra diz, que os pensamentos que Deus tem é muito maiores do que o nosso. Que Deus tem coisas muito grandes para nós. Agora nós decidimos, às vezes, escrever a nossa própria história sem Deus. Não é Deus que não quer fazer parte da nossa história. Ele já escreveu todos os dias. Irmãos, você tem coragem de perguntar para Deus: Senhor, eu estou longe do propósito do Senhor? Você tem coragem de falar para Deus: Pai, eu quero voltar para aquele livro que o Senhor escreveu? Senhor, nem que eu tenha que deixar tudo que eu gosto, nem que eu tenha que deixar tudo que eu penso, nem que eu tenha que abandonar os projetos, os meus sonhos, mas eu quero viver esse livro que o Senhor escreveu todos os dias da minha vida. Porque, amados, se Deus estivesse no inferno, eu queria estar no inferno, porque eu quero estar onde Deus está. Eu quero estar aonde Deus está. Então Ele escreveu um livro a teu respeito, irmãos. E nós estamos escrevendo um livro. E este livro que nós escrevemos, ele tem que estar comparado àquilo que Deus tem. Olhe para a tua vida. Fala: Senhor, o Senhor faz parte da minha história. O Senhor escreveu este livro. E eu não quero mais viver no meu livro. Eu quero viver o livro que o Senhor escreveu. Porque nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Não é de condenação, mas de galardão. Então decida, meu irmão, vivermos da maneira que Deus escreveu os seus dias. Decida viver a história que Deus tem com você. Deixa Ele participar da tua vida. Deixa Ele participar da tua história. Deixa Ele participar do teu dia. Comece a se enxergar essa pessoa que Deus fez, que Deus criou, que Deus imaginou, que Deus pensou. Irmãos, olha, nós que somos maus, como a própria Bíblia diz, irmãos, eu tenho tanto projeto para minhas filhas, eu sempre sonhei o melhor, eu sempre imaginei o melhor, eu sempre quis o melhor.
Às vezes ela segue um caminho diferente do nosso e entristece, mas eu não posso impedir dela seguir o caminho dela. Quantas vezes, né, a gente fala, você precisa estudar, você precisa fazer algo, você precisa andar no teu caminho, você precisa buscar Deus, você não, né, não namore agora, vai estudar, vai crescer, vai ser alguém, mas nós escolhemos nossos caminhos. Os filhos escolhem os caminhos depois que crescem. Agora com o nosso Pai Celeste, às vezes é assim. Mas Deus, Ele faz parte da tua história, Ele quer caminhar com você, meu irmão. No versículo 17 ele fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. No versículo 18, se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia, se terminasse de contar, eu ainda estaria contigo. Olha o tanto de pensamento que Deus tem conosco, irmãos. E no versículo 23 e 24, eu quero estar encerrando aqui, ele diz: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. No versículo 24, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, sonda o meu coração, se eu estou andando fora da tua história, porque todo caminho, irmãos, que é fora de Deus, ele é um caminho mau. Mesmo para o homem parecendo um caminho de bênção, ele leva a um caminho mau. Ele está dizendo: Senhor, sonda, vê se há em mim algum caminho mau, vê se eu estou andando fora da tua história, e guia-me pelo caminho eterno. Guia, Senhor, pela história que o Senhor escreveu a mim. Amém, queridos? Então Deus, Ele não tem uma história para você. Deus, Ele faz parte da tua história. E você tem uma história de vitória. Deus te escolheu. Deus, Ele te escolheu para viver coisas grandes, profundas. E você precisa enxergar isso em você. Talvez tenha aqui médicos, doutores, pastores, evangelistas, homens que Deus já era para ter usado para ganhar milhares de almas, financiar grandes obras, porque quando Deus nos criou, Ele tinha um propósito das nossas grandezas. Primeiro, ser um adorador a Ele. Os anjos querem este lugar, nós cantamos lá no céu: santo, santo, santo. Os anjos declaram. Os anjos, eles gostariam dessa missão de evangelizar, e Deus escolheu eu e você. Os anjos gostariam de vir fazer a obra, Deus escolheu eu e você. Então Deus quer te fazer grande para você servir no reino. E você precisa tomar posse deste lugar que Deus te escreveu, na posição que Deus escreveu essa tua história. Porque, meu irmão, Deus fez uma história para você, uma história de bênção, de vitória, e Ele está contigo em cada momento, em cada pensamento, em cada falar, em cada agir, em cada passo. Mesmo quando você falha, quando você erra, Deus, Ele não abandona, porque Ele conhece o seu passado, Ele conhece o teu presente, e Ele sabe o teu futuro, e Ele quer estar com você. Amém? Adore ao Senhor, fique de pé. Ó Senhor, fique de pé.